contra o Senhor. Mas ele deixou de ser senhor, virou escravo. Virou escravo, perdeu o valor à luta. Precisou escolher outro senhor. Então, a prova a prova real de que o senhor é senhor e o escravo é escravo, ela é dada por um terceiro elemento que se interpõe entre eles. O que vamos fazer agora que um é senhor e o outro é escravo? Para que senhor e escravo? Já há algo pressuposto, mas não explicitado, que se dá entre eles, que é o trabalho. Ou seja, agora que... Tudo bem? Eu sou senhor, você é escravo, então agora você trabalha para mim. Tá bom? Eu aproveito o fruto do seu trabalho e você se torna também um senhor. Só que o senhor da natureza. Você domina a natureza, assim como eu domino você. Tá. Eu estava pensando, quando você estava dizendo, coisa do balé, né? Que não é nada, né? Mas assim, e quando esse sujeito está se constituindo como escravo, ao contrário, não quando a mãe está como escravo. Porque, por exemplo, se o balé é para a mãe... Claro, né? O momento em que ele se torna, eu viro um escravo. Quando meu filho vai fazer a coisa do judô, eu sou um escravo que me submeto a ele. Tudo bem? Mas está pensando de mãe de criança, dentro de uma criança quando... Porque a gente estava falando aí, né, de que de repente ele por ser filho ou por ser neto, ele está ali fazendo, ele pode fazer, vai ser amado. Mas e quando o desejo, de repente, do pai ou da mãe é algo que vai dizer se ele vai ser amado ou não? Depende disso. Entendi. Tudo bem, você tem toda a razão. Quando ele é o escravo, né? E aí, de repente, é uma maneira que ele encontra, saindo ali da relação pai e mãe, mas a maneira como ele se encontra para se constituir sujeito, de repente, na sociedade, como escravo. Sim, exatamente. Daí com 50 anos ele acha que, sendo a bailarina, aí tudo vai se resolver. Né? E os outros se tornam imediatamente mímeses do papai e mamãe. Né? Não são outros propriamente ditos, senhor em segunda cena, mas uma reedição dos senhores da primeira infância, em relação aos quais eu era o correlato que é a sua majestade o bebê. Eu que mando. A pergunta é ótima pelo seguinte: esse circuito, senhor escravo, ele está aparecendo também, ou pode ser lido também como um circuito 1, 2. Um circuito imaginário. Circuito imaginário 1 e 2, onde o senhor 3 vem a simbolizar aquela situação inicial. Ok. Então a gente tem uma progressão aqui que é, vamos dizer assim, a sucessão dos senhores. Então, o pai, depois o professor, depois o chefe e no final a morte. Tá? Mas a gente tem uma outra dialética paralela a essa, que é a seguinte: este senhor aqui, em relação ao qual, como você falou, o escravo, ele pode desejar algo que está além de mim, está além de ter um escravo, que sou eu. Ele pode desejar um terceiro. E a minha pergunta vai ser, então, o que será que tem esse terceiro que eu não tenho? Olha só, déficit, não tenho, e excesso, que ele tem, ou ela tem, que eu não tenho, e que captura o desejo desse senhor, mais além do desejo dele em relação a mim como escravo. Tudo bem? Essa posição do grande outro. No interior dessa posição vai ter algo que vai representar o nosso exemplo, a bailarina. Que seria aquilo que ele espera de mim, mas que no fundo ele deseja do outro.
isso é o que o Lacan chamou de falo. O significante que representa o desejo, tanto nesse sentido quanto nesse sentido. O significante que torna o desejo um processo de simbolização. Por quê? Porque isso que é o que eu desejo naquilo ou naquele que eu desejo é impronunciável. Lacan diz, isso aqui é o equivalente matemático do raiz de -1. Toda vez que eu consigo designá-lo, toda vez que eu consigo dar um nome para isso, isso deixa de ser o falo. Fundo, falo é o envoltório desse -1, desse raiz de -1. Eu consigo dizer assim, é a bailarina, não, é o jogador de futebol, não, é o surfista, não, é o rico, é o possuidor de todas as mulheres. Ou seja, uma série, né, articulada de significantes que compõem suportes para que o desejo aconteça e, ao mesmo tempo, pontos de alienação do desejo. Pontos em que o processo de suposição e antecipação se conclui, se fecha. Portanto, identidade igual a identificação. Pontos em que a gente perde a história. Ah, mas a minha mãe, ela queria tanto que eu fosse bailarina. Eu tenho certeza, ela me dizia isso. Ela me dizia com todas as letras. Só que o que você está perdendo? Que a história é a história dos desejos desejados. Que alguém passou esse negócio para ela. Que não foi com ela que o mundo começou. E que ela mesma está alienada numa série de alienações que no limite vão levar a gente aonde? De volta para o grande outro, como campo da linguagem.